Começando com uma ideia geral, né, sobre planejamento de cenários e escolhendo, dentre muitas metodologias, né, usar a nota da Harvard Business School, fundamentada, simples de entender e fácil de aplicar. Então podemos destacar os seguintes pontos, né, desse método de planejamento de cenários. O planejamento de cenários é um processo, né, isto é, uma sequência continuada de ações, né, que estimula o pensamento criativo. Ele não copia o que está sendo feito, né, nem por nós, nem pelos outros. Eu quero justamente trazer alguma novidade, alguma inovação, né, para a minha estratégia. E ele tem o objetivo de melhorar, né, a preparação de qualquer organização para o futuro, né, porque as decisões, as escolhas, elas são tomadas hoje e elas vão ser vivenciadas amanhã. Ele inicia-se uma das primeiras atividades com uma pesquisa, uma investigação sobre as principais forças, né, que impactam o contexto. Né, essas forças que têm o potencial de encaminhar o mundo, né, para direções distintas. Eu preciso identificar o que está impactando o contexto. Mapeia-se, né, um pequeno número de possíveis futuros alternativos, né, chamados cenários. Esses futuros alternativos eles têm que ter alguma plausibilidade, eles têm que ter alguma coerência lógica com um possível desenrolar a partir do momento presente. Criam-se narrativas, né, para descrever esses futuros plausíveis, né? São histórias mesmo que têm que ser criadas, né, dentro de um encadeamento lógico de raciocínio. E desenvolve-se em seguida algumas opções, né? Essas opções elas são realmente a parte mais rica, né, desse método de planejamento de cenários, porque aí a sua organização ela vai estar apta a lidar, né, com esses possíveis futuros. Né? A partir desses possíveis futuros eu tenho já na manga algumas opções estratégicas. Esse processo, né, o planejamento com cenários, ele pode ser entendido como uma forma de ensaiar, né, de ensaiar o futuro para evitar surpresas. E também de evitar, né, de fugir dessa ilusão da certeza, fugir dessa ideia de que é possível prever o futuro. No planejamento por cenários, a palavra-chave é imprevisibilidade. Né? O propósito desse exercício não é chegar a uma previsão, né, porque a gente sabe que talvez a única certeza seja que o que a gente previu não vai ser exatamente daquele jeito. O que se deseja é visualizar múltiplas possibilidades, né, e pensar acerca da nossa preparação, né, para lidar com essa miríade de possíveis desdobramentos futuros. Também ajuda a pensar, né, como se pode buscar mover o mundo na direção que a gente tem, que a gente gostaria que ele fosse. Né? E quando eu falo mover o mundo, aí vai depender da escala da minha organização. Se eu sou um pequeno empreendedor, quando eu falo mundo, é mover o mundo ali que está à minha volta. As pessoas que estão atuando ali muito próximo de mim, os competidores, os parceiros, né, os meus colaboradores, etc. Agora, se eu sou um país e tenho um poder, eu posso sim fazer um exercício de planejamento de cenários para poder trabalhar com o futuro e tentar tomar ações para influenciar essas tendências e essas incertezas. E como se compara, né, o planejamento de cenários com o planejamento tradicional? E quando eu falo planejamento tradicional, é um planejamento já bem antigo, né, aquele lá derivado da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, onde o paradigma era previsibilidade, né, a ideia de que o poder computacional, né, que os métodos quantitativos fossem capazes de prever tudo. Né? E ao contrário disso, o planejamento por cenários, né, ele procura trabalhar com múltiplas possibilidades. Né? De forma diversa, né, ele não visualiza a possibilidade de um estrategista conseguir fazer um planejamento estratégico de longo prazo para um ambiente que não seja extremamente dinâmico. Né? E uma outra diferença para o planejamento tradicional antigo, né, tem a ver com o antigo planejamento de contingências, né, que normalmente ele focava em apenas uma incerteza. Eu tinha um planejamento principal e imaginava apenas uma incerteza que poderia ir para um lado ou para o outro e fazia um planejamento de contingência. Não, o planejamento de cenários ele trabalha com múltiplas incertezas.
E ao contrário da simulação, né, que é fortemente influenciado por variáveis quantitativas, o planejamento com cenário envolve tantas interpretações subjetivas como análises mais objetivas, né? Por essas razões, essa técnica ela é muito útil nos momentos em que a incerteza e o potencial de mudança, né, a volatilidade é muito alta. Né? Quando algumas surpresas custosas que aconteceram no passado, né, quando a qualidade do pensamento estratégico de uma organização e o ambiente para o florescimento de ideias não está muito propício, o uso dessa ferramenta é importantíssimo, porque ele fomenta a criatividade. E os cenários, né, eles foram inicialmente desenvolvidos por Herbert Kahn, né, em resposta à dificuldade de criar previsões precisas. Né? Ele percebeu que apenas métodos quantitativos, né, eles não seriam capazes de lidar com um futuro altamente dinâmico. Né? E o Kahn trabalhou na Rand Corporation, né, que era um instituto de pesquisas independente, mas fortemente ligado aos militares dos Estados Unidos. E ele começou a desenvolver cenários, né, para o comando de sistemas de defesa de mísseis da Força Aérea Americana. Né? Ou seja, um tipo de trabalho que lidava com um futuro extremamente complexo e dinâmico. Né? A ideia era ter um sistema de defesa contra um possível ataque de mísseis da União Soviética. E no início da década de 70, né, esse método ele foi adaptado para o ambiente civil, para o ambiente comercial, e ficou popularizado, né, pela Shell, que procurava métodos para lidar melhor com as mudanças constantes do preço de petróleo. E ela se posicionou muito bem na década de 70 justamente para poder lidar com aquelas crises gravíssimas que aconteceram com o preço do petróleo. E desde esse momento, várias empresas em diferentes setores utilizaram cenários para esses propósitos, né, de lidar com as incertezas futuras, né, e buscavam um modo de fornecer informações, né, para o processo de planejamento estratégico. Ou seja, o estudo de cenários, o final desse estudo dos cenários, ele enriquecia o processo de decisões sobre, por exemplo, investimentos, né, e também para guiar a análise sobre movimentos competitivos no mercado, como, por exemplo, a extensão de linhas de produto, a entrada em novos mercados, a formação de alianças ou joint ventures.